Está começando o podcast O Profissional do Futuro. Realização Unimar EAD. Bem-vindos de volta ao podcast Profissional do Futuro. Hoje nós vamos mergulhar no assunto comunicação para o mercado de trabalho. E para falar sobre isso, eu tenho aqui 3 convidados incríveis. Então eu vou apresentar cada um deles para vocês agora. Primeiramente, eu quero apresentar a professora Juliana Spadotto, que é formada em tradução, é mestre em gestão do conhecimento e trabalha como designer educacional aqui dos conteúdos EAD da Unimar. Seja bem-vinda, Ju. Oi, Ana, tudo bem? Tô muito feliz com você aqui. Tô feliz. Também temos a honra de receber a Thaís Pompe, que é jornalista formada aqui pela Unimar, com especialização em mídias sociais e atua como apresentadora do Drops da Unimar há 7 anos. Há 6 anos ela está à frente da assessoria de imprensa da Universidade de Marília. E também é sócia empresária da Pompecom, que presta serviços de assessoria digital à empresa. Thaís, obrigada pela sua presença. Imagina, eu que agradeço o convite. Seja bem-vinda. Obrigada. E por último, mas não menos importante, nós recebemos o Luiz Fernando, que é o nosso gestor comercial da Unimar EAD. O Luiz é formado em... pós-graduado em marketing e varejo. Maravilhoso. Luiz, seja muito bem-vindo. Muito obrigada. Obrigado, professora Ana. E é um prazer estar aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. E aí, para começar o nosso bate-papo de hoje, eu queria perguntar o que vocês enxergam sobre a importância da comunicação na área de cada um de vocês, né? Porque nós temos uma multiplicidade. Me ajuda? Multiplicidade. De carreiras representadas aqui. Mas todos têm a ver com comunicação Com também, certeza. de alguma forma, né? Bom, no meu caso aí, meu currículo, como você falou, eu sou formada em tradução, né? E hoje muita gente pergunta assim, mas ainda existe tradutor com tanta tecnologia, tantas ferramentas disponíveis para esse trabalho, né? Existe sim, porque na verdade a gente mexe basicamente com texto, né? Então é o aprendizado do texto, da base dele, e isso me propiciou ir para várias áreas dentro da educação e dentro da parte editorial, né? Eu lembro que quando eu me formei, já faz aí algumas décadas, né? Na verdade, assim, quando a gente fala para a geração Z, que quando eu me formei não tinha internet, o pessoal fala, mas como assim não tinha, né? Já nasceu, Como né, era com a essa internet? comunicação pré-internet? Era diferente. E aí eu me lembro que logo que eu me formei que a internet estava surgindo e as pessoas no meio profissional estavam descobrindo como é que isso ia acontecer, como é que iam ser as relações com essa nova tecnologia. Nós estamos falando quando surgiu, né? Porque antes, quando você ia falar com o seu colega de trabalho, você fazia como? Ou era o telefone, ramal, né? Deixava bilhete. Agendava reunião. Agendava reunião, tudo presencial. Mas assim, de entregar coisa fisicamente mesmo, documento, não tinha digitalização. Como que eu devia me reportar para essa outra pessoa agora de um modo basicamente escrito? Então, houve os cursos, os currículos começaram a privilegiar mais a língua portuguesa em si, mesmo que você não é da área de letras. É verdade. Eu Porque concordo todo plenamente. profissional, ele vai se comunicar com alguém, né? Mesmo que ele trabalhe em algo que seja individual, né? Numa parte de produção que ele não tenha contato, não é vendas, não é... Mas ele tem que falar com alguém. E aí, eu comecei a dar aula nessa época. Então, eu acompanhei essa evolução e o entendimento de como se comunicar, basicamente pela forma escrita, porque você tinha que mandar e-mail. Era o e-mail, né? Que tinha também algumas redes, tipo ICQ, para que a geração Z não sabe o que é isso, Não. né? Mirk. ICQ, né? Que tinha a florzinha que fazia Exato. né? E que não era usada como uma ferramenta de trabalho, como o WhatsApp é usado hoje. Porque né? Então, nós temos aí 20 anos de evolução e estudo. E quando algum aluno me fala assim, nossa, Ju, porque eu também sou professora, e comecei, né, como eu falei, a dar aula em curso superior de comunicação empresarial, o pessoal falava, mas eu não sou de letras, eu vou fazer administração, eu vou fazer... Por que eu tenho que aprender língua portuguesa ou a comunicação nas suas formas? Forma escrita, forma falada, verbal, não verbal. Porque forma
faz o seu bojo profissional. Sim. Você vai ter que conversar, não é verdade, Luiz? Porque, Sim. olha, na parte comercial, a gente percebe que a comunicação, ela tá ali em todas as relações. Sejam em redes sociais ou fisicamente com as pessoas. Na área comercial, como que você enxerga essa competência de saber se comunicar? É um aspecto importante e quando a gente fala da área comercial, ela vai muito mais além do que a parte de vendas, né? Sim. E tem um aspecto importante, né? Porque quando a gente fala de comercial vendas, não envolve só o vendedor em si. Envolve uma variedade muito maior de profissionais e empreendedores. Então, muitas vezes a pessoa atua na área comercial sem ela se dar conta. E por que eu falo isso? Porque a comunicação na área comercial ela é muito importante. Ela determina o sucesso, né? Se a pessoa vai conseguir vender um produto ou um serviço ou não. E aí, professora Ana, a comunicação, quando a gente entra nessa parte comercial, a parte de vendas, ela não envolve somente a comunicação verbal, ela vai além disso. Então, tem a comunicação verbal, tem a comunicação através da postura da pessoa. Com certeza. Né? Confiança. Exatamente. Transparência. Tom de voz. Tom de voz, os gestos, né? Expressão facial. Hoje a gente tem muita questão da venda pela internet e a maneira como a pessoa se comunica por meio de uma peça promocional, por meio de uma mensagem no WhatsApp, determina o sucesso. Então, desde as cores usadas, Sim, tudo. exatamente. Então, assim, esse tema de comunicação ele é muito importante porque ele é muito abrangente. Né? E principalmente, eu, como sou da área comercial, é um tema que eu gosto muito. Eu acho que vai dar pra gente falar de muita coisa legal hoje. Eu tenho certeza. E principalmente no jornalismo, né, Thaís? Eu tô tão honrada de te entrevistar. Olha, eu confesso que eu estou muito nervosa, porque eu tô acostumada a entrevistar, não a ser a entrevistada. Mas sim, o jornalismo, eu acredito assim, que comunicação, como a professora Juliana e como o Luiz falaram, ela faz parte do nosso dia, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. A gente precisa ter uma boa comunicação para viver bem, né? Então assim, desde os relacionamentos em casa, os relacionamentos no trabalho, então a gente precisa ter uma boa comunicação. E o meu papel como jornalista né, quando eu comecei a fazer o jornalismo, a minha ideia era ser aquela jornalista realmente de jornal, de ir pra rua, de estar na coisa ali acontecendo. Por quê? Eu peguei essa transformação do jornalismo, né? Quando eu entrei na faculdade, o jornalismo impresso era muito forte, a gente tinha essa gana ainda de ir pra rua, de estar na hora dos fatos. E aí, do nada, no meio, né, do meu processo de graduação, a internet chegou e fez boom. E aí você fala, meu Deus, e agora? Não, ainda dá pra segurar ali o jornalismo impresso. E aí a gente começou a trabalhar na área e a coisa foi morrendo. E aí daqui a pouco você recebe a foto pelo WhatsApp, aí você recebe a mensagem pelo WhatsApp, e aí assim, o jornalismo Fake morreu. news. Fake news. Então assim, eu acho que essa transformação aí fez com que, claro, a comunicação fosse repensada, mas não deixou de ter ainda essa importância que ela tem, né? Porque a comunicação é importantíssima. Eu vou contar uma história pra vocês agora de um perrengue. Tá? Todo mundo prestou atenção na hora que eu falei que era perrengue. A gente né? gosta de uma fofoca. Todos temos a gente é perrengues. comunicador, barra fofoqueiro. Eu vou contar a história de um perrengue que eu passei por causa de comunicação. E aí eu quero que vocês vão pensando em alguma história, seja ela positiva, de como a comunicação interferiu na carreira de vocês. Mas para mim foi uma situação bem difícil. Então eu estava lá no auge dos meus 18 anos, fazendo iniciação científica, professor João Guilherme, meu orientador. Eu fiz um trabalho sobre feiras livres. Escrevi introdução, objetivo, problema de pesquisa, desenvolvimento, considerações finais, fiz um artigo bonitinho. E fui para um congresso de iniciação científica na Unesp de Araraquara. Fui com um grupo de mais 3 alunos que também publicaram artigos. Ficamos em alojamento, dormi em ginásio de esporte, escola, sabe, assim. Chegou o dia de apresentar o trabalho. Peguei as minhas transparências, coloquei no projetor. E daqui a pouco eu recebo uma mensagem que o senhor, meu orientador, estava chegando na cidade para assistir o meu trabalho ser apresentado. 18, sei lá, talvez no máximo 19 anos. Pensa no frio na barriga.
Eu gelei. Eu tinha me deslocado, eu tinha ficado 3 dias fora de casa, tinha assistido palestra, assistido apresentação de outras pessoas, me preparado. Eu travei. Nossa. Eu não sei o que eu falei aquele dia, talvez eu tenha lido algum gráfico. Eu não falei. Assim, eu completamente congelei e não conseguia apresentar o trabalho. E o medo de desagradar. É esse o medo. Quem fala em público, quem tem que falar muito em público, hoje professor também, né? Porque tem professores tímidos, mas isso que o Luiz falou, que é o medo de desagradar ou de ser repreendido. O professor, ele tá ali detendo a informação, né? Então, assim, ele não falando de graus ou hierarquia, mas ele está passando a informação para o aluno. Então, ele não vai ser desagradado pelo aluno, vai ter debate, vai ter conversa, mas professor, isso é... Mas ele não está sendo julgado, digamos assim. Exato. Então, falar em público, ainda sabendo que o orientador tá vindo, é por isso que tanta gente fala assim, eu quero fazer mestrado, eu quero fazer um doutorado, mas tem que falar para uma banca. E essa banca, né, são pessoas... Que sabem mais do que eu. Muito mais. Né? Embora você tenha estudado 2, 4 anos para aquilo, ainda há isso. Eu acho que isso tem a ver, no momento da venda é assim também, sim. né? No jornalismo tem muito isso. Como é que você vai ter um repórter tímido? E muitos repórteres, quando você vê entrevista, falam, eu sou tímido. Mas não parece, não, porque ali na minha profissão, eu estou no domínio daquilo. Então, quando você domina aquilo que você vai falar ou escrever, as possibilidades de você ser bem sucedido é muito maior. É verdade. Eu até me lembrei de uma situação. Não conta. Justamente do medo, porque eu já atuava na área comercial, já tinha um conhecimento, no meu dia a dia já tinha uma desenvoltura, né, que eu considerava boa, né? Mas eu participei de um treinamento com várias pessoas. Eu atuava numa rede de lojas grande, bem famosa no Brasil, e aí algumas pessoas de uma determinada regional foi participar desse evento, né? Então a gente teve durante o dia o treinamento, atendimento ao público, comunicação, faz isso na abordagem, né? Todo passo a passo. E aí eu fui escolhido para fazer uma demonstração ao vivo. Professora Ana, gente. me deu um frio na barriga, eu literalmente travei, não consegui falar, fiz tudo errado. Era o exemplo. Eu fiz da tudo turma, errado. gente. E acho que era o medo, essa questão A de... insegurança, né, de falar alguma bobeira. É assim, a minha profissão é falar o dia inteiro para uma câmera, né? Você sempre foi extrovertida? Você considera que sempre foi comunicativa desde criança, assim, Thaís? Sim. Pegava a escova de cabelo e ficava falando na Não, frente eu era terrível, assim. Eu sempre fui a criança que fazia aquela abertura da missa. Ai, que bonitinha. Minha avó me colocava nessas situações. Eu sempre fiz abertura de missa, tipo, 6, 7 anos, aprendi a ler, já fazia isso. E aí, desde então, assim, eu sou dada e sempre participei de teatro, Tanto é que, antes de fazer o jornalismo, eu queria ser atriz. Cismei que eu queria ser atriz. E arrumei um curso em São Paulo pra fazer. Aí minha mãe falou assim, não, você não vai pra São Paulo sozinha. Pelo amor de Deus. Porque eu saí de uma cidade que tem 10 mil habitantes. Marília, pra mim, é uma metrópole. Uma metrópole. É imenso. Minha mãe falou, você é louco, você não consegue nem se virar em Marília ainda sozinha. Como você vai pra São Paulo sozinha? Não vai. Aí minha mãe falou, vamos fazer um combinado. Você faz jornalismo, porque no jornalismo tem aula na câmera. Se você vê que, tipo assim, nossa, eu adoro a câmera, aí eu banco pra você ir pra São Paulo. Ah, tá bom, então. Justo. Vim fazer. Um acordo. Primeiro semestre, segundo semestre, se eu não me engano, a gente foi fazer o estágio no Japan Fest. E aí, a professora Inês falou assim, não, eu preciso de alguém com a voz legal. Thaís, vai! Eu falei, nossa, professora, mas eu nunca fiz isso. Não, vai dar certo, vai! E aí eu entrei e eu lembro que na hora foi aquela sensação gostosa, aquela adrenalina. Eu falei, nossa, é isso que eu quero pra vida. Que legal. Nossa, que legal. Quando eu saí do ensino médio, eu sempre, na verdade, antes, eu sempre quis ser jornalista. Olha! Eu falava, eu vou fazer jornalismo, eu sou jornalista, porque eu gostava de ler e escrever. Então. E comentar, e fofocar, e pegar informação. É uma transmissão de informação, né? É verdade. Só que aí a tradução falou mais alto no momento, mas por conta de textos, de mexer com texto. De gostar né? dessa parte. E você, né, você falou que pegou a transformação digital aí. No meu caso, assim, foi até meio desesperador, porque no ano que eu me formei, foi o ano que o Google Tradutor foi lançado. Nossa! Meu Deus! Aí eu falei, acabou pra mim, né? Então, assim, não foi o perrengue, não foi tão pontual, foi mais...
Só que no começo ele ainda era muito, tava óbvio, no começo ele ainda era muito falho. Hoje ele está bom, né? 20 anos sendo alimentado, ele tá uma ferramenta para certos tipos de texto, ele é confiável, mas desde que haja o quê? A revisão humana. Verdade. Então lá no comecinho, eu comecei fazendo muita revisão para isso, mas logo que eu me formei, eu consegui um estágio e logo fui efetivada, assim, naquela sorte de milhão, para traduzir documentários para uma TV a cabo. Nossa, que legal. Para o History Channel. E aí, mas não tinha programa de tradução, de marcar Sozinha tempo. ali. Não, era o Word, videocassete e fita. Eles mandavam por Sedex os pacotes com as fitas cassete. Eu trabalhava com o computador, com o videocassete e a televisão. Então, ali eu falo que foi a minha segunda faculdade, porque ali eu aprendi língua portuguesa de verdade. Ju, hoje eu uso, por exemplo, o Google Tradutor quando eu quero ler um artigo mais rápido. Eu leio em inglês, mas eu preciso de alguma coisa mais rápida, eu uso o Google Tradutor. Mas quando eu preciso traduzir um artigo científico, eu recorro à tradução profissional, mas aí, é o artigo lógico. científico, ele tem algumas características que o Google Tradutor ainda não consegue diferenciar. Então, passar um texto em português da minha área de ciência da informação, eu recorro para Ju. Verter para o inglês. Tanto que, né, ao longo aí desses 20 anos de carreira, eu tenho, basicamente, o meu portfólio é de textos científicos. O que ajudou muito para dar aula também, né, e preparar material. Mas ter essa consciência textual do profissional e do aluno, porque o aluno, quando ele está chegando num curso universitário, num curso superior, né, ele vai ler também. Ele também vai receber muito conteúdo de texto. Isso. Tem duas coisas que eu quero falar. A primeira é relacionada a um tópico do livro de comunicação para o mercado de trabalho, que para quem não conhece, que está chegando agora, na Unimar nós temos vários cursos extracurriculares, cursos gratuitos, que tem certificado, que vale horas complementares, e especificamente o curso de comunicação, ele foi até aberto para a comunidade por um tempo, né, Ju? Que é bem bacana. Muito legal. Foi bem curso. aceito. A gente teve excelentes feedbacks. E lá tem um tópico, o que você precisa saber sobre netiqueta. Conta pra gente o que é netiqueta. Porque eu acredito que todo mundo aqui já esbarrou em uma grosseria ou alguém que não sabe lidar com a comunicação na internet. Nem sei se é grosseria, porque é justamente isso que a gente estava falando Luiz falou, que quando você tá frente a frente, você tem o tom de voz, você tem o gestual, a comunicação não verbal. Né? Porque assim, uma cara feia fala muita coisa. Com certeza. Não é? A gente sabe. Mais até do que uma... Você identifica fácil. Muito mais fácil. Né? E a netiqueta é um termo que surgiu para justamente dar conta de explicar qual é a melhor forma de se comportar textualmente na internet, nos meios digitais, no e-mail, no WhatsApp agora, porque a gente já tem o WhatsApp como ferramenta de trabalho também. Né? Acho que nem houve. Eu lembro que no começo dos estudos sobre netiqueta, de falar, não, mas não se usa o WhatsApp, que é uma ferramenta estritamente pessoal, para fazer negócios, para meio profissional. Impossível. Eu lembro que na época que eu na época que eu ainda atuava no jornalismo, a gente achava um absurdo. Olha o preconceito. Ai, a pessoa pegou a entrevista de fulano pelo WhatsApp. Ai, que absurdo. Você tem que ligar pra pessoa e se saber. falava que não era uma fonte confiável, Exatamente. Né? Mas hoje você documenta coisas pelo WhatsApp também. É até melhor do que o telefone, não né? Ninguém mais liga, né? Ou mandar e-mail. Você tá ali com essa ferramenta aberta. Peraí que eu vou pegar meu computador ou eu vou acessar meu e-mail pra te mandar um arquivo. Não. A facilidade que nos é apresentada, não tem como fugir. Verdade. E isso você tem que aprender a usar da melhor forma possível. E observar, Ju, se você me permite, a cultura organizacional. Então, vai depender ali, não sei se vocês compreendem assim, se na sua empresa é bem visto, né? O chefe usa, seu líder usa, e vocês usam ali o WhatsApp para conversar, ou se após determinado horário já não é mais legal. Então, aí vai de ter essa sensibilidade. Da cultura organizacional, né? Tem essa questão que você mencionou, Ana, que é a questão do horário, né? Então, envolve uma questão importante, porque a questão da etiqueta na internet envolve isso, você se colocar no lugar da outra pessoa,
E se você tem algum negócio local, por exemplo, né? Você atua ali atendendo alguém, leve em consideração isso, né? Ó, o horário que eu vou entrar em contato com alguém, vou mandar uma mensagem, né? Será que eu vou atrapalhar a pessoa, né? Será que é oportuno eu mandar uma mensagem agora? Será que eu vou ser muito invasivo? Então, isso vai determinar o sucesso. Sempre eu falo, vai determinar o sucesso, né? E aí, é uma dica que eu até gostaria de deixar para alguém que está assistindo essa gravação, né? É que se você quer ser bem-sucedido, se atente a esse detalhe, né? Esse detalhe é muito importante. O profissional precisa se atentar a essa questão da etiqueta na internet, a maneira como você se porta, seja por meio de um vídeo que a pessoa grave, eu sou influenciador digital, né? Então, qual é a minha postura em relação ao meu público? Aquilo que eu falo, será que eu uso piadas, né, desnecessárias? Então, a gente se atentar a esse detalhe é muito importante, porque ele pode determinar se o nosso negócio vai prosperar ou não. Eu acho que as pessoas, às vezes, elas pegam assim, porque a fulana deu certo na rede social, falando bobeira, dançando e sem conteúdo, né? Com conteúdo raso. Então eu vou fazer isso também na minha empresa que vai dar certo. Não é assim que funciona. Você tem que analisar seu público, você tem que analisar as pessoas que você está falando e se portar para isso, né? O que você está vendendo. Porque assim, eu trabalho com rede social e eu vejo bastante isso, de pessoas desesperadas que querem atingir de qualquer forma, que quer ganhar seguidor de qualquer forma e faz qualquer bobeira. Você fala, tá errado. Que vergonha, eu sinto vergonha. Dá mais vergonha alheia, o efeito é contrário. E assim, tem pessoas que a gente até já parou de assessorar porque não dava. Da pessoa falar assim, eu preciso que você faça XYZ. Tá bom. E aí, então como que vai ser? Não, nós vamos postar esse conteúdo hoje, esse conteúdo amanhã. Perfeito. Tá lá planejado, seu leitor dormiu, tá tranquilaço. No outro dia, você acordava, você ia rodar o feed e você falava, não, ele não fez isso. Não vou citar nomes, mas já teve cliente meu de acordar, tipo, na madrugada, ele postar um vídeo com um efeito que parecia, sabe aquela, quando você tá assistindo um filme e tem a sensação de que a pessoa usa droga? Que fica meio assim? Meu Deus! E aí, no meio da noite, eu falei, o que essa pessoa tava na cabeça? É vontade, sem saber, fazer sem saber como. E aí, sabe, por que você fez isso? Tava lá em casa sem fazer nada, resolvi. As mídias, né, elas, com elas, a gente perde um pouco a noção do que é individual e do que é o coletivo para o seu grupo. Seja de clientes, seja de colegas de trabalho. E que é normal, tá? Na medida do possível, isso é normal. Porque como a Thaís falou, a gente o dia inteiro se comunica com o outro, né? Tem um estudo, eu não sei se tem nesse material aí, um estudioso nessa época também de transição do físico para o digital, que falou que a gente tem mais de 100 interações durante o dia. Desde o bom dia pro vizinho, desde o filho levanta, mais de 100 interações pontuais ao longo do dia. Se você tá num ambiente de trabalho, isso pode duplicar. É verdade. E isso de não saber o que fazer com o individual, ouvir, ter essa informação externa, ouvir profissionais da área. Você tá no curso superior, fazer os cursos de extensão, estudar a língua portuguesa sim. Eu não gosto. O óbvio precisa ser dito. Precisa ser dito. Você falou, tava lembrando, você falou disso, tá falando dos perrengues, né? Não foi bem um perrengue, mas eu me lembro que eu estava em sala de aula, dando aula, num curso de comércio exterior, um curso superior de comércio exterior, quando surgiu, porque as coisas surgem, né, gente? De repente tá todo mundo falando uma palavra. De repente tá todo mundo se vestindo com uma roupa, tá usando um cabelo, e as coisas surgem. E nós pegamos muitos desses surgimentos, né? Sim. Geração Z não pegou. Já veio mastigado e ainda joga fora, né? A gente tava ali trabalhando nisso. Quando surgiu a expressão, a construção linguística do vou estar fazendo. Nossa. Eu vou estar passando. Aí você pode estar passando para estar assinando, Deus. porque aí a gente vai estar... O gerundismo. Gerúndio é correto, né? Nós estamos conversando agora. Eu vou estar te ligando para você estar assinando. Eu posso estar te ligando para a gente estar comentando como é que vai estar fazendo. E eu peguei aquilo surgindo. E, tipo assim, linguistas, eu acho que até o mais famoso que surgiu, assim, que foi o professor Pasquale, para quem lembra, Cipro Neto, né? Que tinha programas de TV... E ele escrevia uma coluna para um jornal
e que tinha esse tópico. Eu levei essa matéria para a sala para a gente discutir, porque estava surgindo ali. E aí a gente falava assim, a gente precisa barrar isso antes que vire uma febre, mas não deu certo. Não, você não conseguiu segurar o avanço. Eu me lembro de uma aula em si que um menino veio com... tanto que eu parei de falar, eu era bem nova na sala de aula, que eu falei, gente, essa construção não existe. Não falam mais que não existe. Aí ele fala assim, tá no jornal, tá na TV, então existe. Aí eu... Explodiu, sim, né? não, vamos conversar então, né? Mas pegou fogo. E até hoje, 15 anos depois, tanto que quando a gente escreve um material, a gente coloca. Isso é um vício de linguagem que deve ser observado. Principalmente quando você escreve. Você escreveu, viu que escreveu um verbo no gerúndio? Para e olha de novo. Eu tô usando certo? Tipo, é agora? Ou eu tô forçando. Ou eu tô falando de um futuro que eu não preciso usar esse... Então eu vou estar te mandando. Você pode estar me mandando? Não, você pode me mandar? Pronto, resolvido. E aí, professora Juliana, essa questão, por exemplo, se alguém quer desenvolver essa habilidade, eu tô até, né? Me ajuda. Acessador. Como que ele pode desenvolver isso, né? Porque eu lembro quando eu iniciei, eu tinha muita dificuldade nessa questão. E aí tinha alguns colegas, faz isso e tal. Acho que isso é muito oportuno, né? Muito essa questão, essa dica. Ouvintes. Verdade. A partir do momento em que você percebe que precisa ver isso, porque muita gente não percebe, não é? Por isso que eu falo, quando você faz um curso superior, por exemplo, ou um curso de extensão, ou uma pós-graduação, qualquer momento que você tenha contato com o estudo, ouça o que esses professores estão falando e o que está no material. Porque se não te apontarem, vou chamar de erro, né? Mas se não apontarem esse erro, você pode passar a vida inteira sem perceber. Aí você notou, olha, eu acho que eu estou abusando no gerundismo, né? É leitura, pesquisa e aplicação. Então, como eu falei, você percebeu ali que está usando o gerundismo demais. Na fala é mais complicado de você identificar, porque você tá ali no calor da venda, no calor do atendimento, né? Na escrita é mais fácil. Então você percebeu isso. Eu escrevi algum verbo com ando, endo, indo, para de novo e vê se aquele verbo tá sendo usado de forma não no futuro. Porque o futuro tem o verbinho dele lá. Você não quer falar eu te ligarei, que também é bastante formal? Sim. Eu vou te ligar e tá correto. Porque a gente fala assim, mas é errado falar. Não, existe um nível muito formal, eu ligarei, né? E um menos formal. Eu vou ligar, vou te ligar, não precisa falar ligar, nem dá. Então, começar a perceber onde que tá o seu exagero e estudar. A internet tá aí, abre ali e fala assim, uso correto do G. Eu não lembro, eu não sei o termo correto. Google ajuda. O Google ajuda, né? Verdade. Ele te dá um norte. Eu me lembro uma vez que eu tava numa loja de departamento, não aqui em Marília, mas já aconteceu em Marília também. E aí eu peguei umas roupas para provar e a vendedora, uma graça, né? Um tom de voz, que é educado, né? Só que ela falou assim, você pode estar provando ali, se não estiver te servindo, você pode estar colocando no provador e me devolvendo, no cabide e me devolvendo. Todos os verbos da frase, ela usou no gerundismo. E olha que interessante, porque eu trabalhei muito tempo em loja de departamento, né? E aí você atende diferentes níveis de público. E às vezes o profissional não se dá conta. Mas as pessoas percebem a maneira como nós falamos. É verdade. Né? Isso de uma linguagem escrita, falada. Se eu tiver que dar uma dica pro nosso ouvinte, é leitura. Leitura de jornal, de revista, do que você conseguir. Eu acho que aumentar o nível de leitura vai te ajudar naturalmente a falar e escrever melhor. Quando o professor, desde lá do ensino fundamental, né, fala... Leia, gente. Leia. Parece que é papo de professor chato para ler Machado de Assis. Não é. Lê o que você gosta. Eu acho que é a dica melhor. Lê o que você de remédio, gosta. leia receita de bolo. Ali tem palavras, tem estrutura, tem níveis de linguagem. Leia o shampoo, o rótulo do shampoo. Mas hoje não. A gente que quando ia pro banheiro pegava o rótulo de shampoo pra ler, né? Hoje tem o celular. E justamente por isso, a gente tá ali na mão e não sabe filtrar. É verdade. Escolher. Pessoal, e aí falamos aqui da linguagem falada, da linguagem escrita. Eu queria aproveitar a presença da Thaís para falar um pouco dessa postura da comunicação, nesse sentido de
Eu tenho uma trava para me apresentar em público. O nosso aluno que vai apresentar o projeto integrador e tem que apresentar para um professor, alguém que tem que mesmo vender e acha, não, eu não sou vendedor. Todo mundo é vendedor, primeiro Sim. da própria Da carreira. própria- De você. Da Quem, própria imagem. quem não consegue falar em público, tem muita vergonha, assim, tem algum exercício, alguma coisa que possa ajudar esse tipo de postura? Tem sim. Ana, assim, ó. Eu acho que ninguém vai conseguir, de um dia para o outro, abrir uma câmera e falar, né? Hoje em dia, assim, você fala, a pessoa fala tão bem nas redes sociais. Aquilo ali é um recorte. Você não sabe quantas vezes ela gravou até chegar naquela perfeição que foi colocado ali. E, assim, é uma prática. Então, assim, quando eu comecei no jornalismo, eu morria de vergonha. Por mais que eu sou uma pessoa meio dada e toda a vida eu fui, você tá com pessoas que você nunca viu. Falando um pouco do que a Ju tinha falado, que eu lembrei. Tem professores aqui na Unimar que apresentam lá na reitoria para 10, 500 pessoas. Na hora que liga a câmera, ela trava. Ela não sabe o que falar, assim. Não, professora, vamos falar tal coisa. E ela... Aí você tem que, né? Não, vamos lá. E passa. Por quê? Porque ela precisa entender que ela tá segura ali, como vocês falaram. E aí eu acho que é isso mesmo, assim. Você tá seguro do que você vai falar. Você, sei lá, fazer um textinho prévio, repetir várias vezes na frente de um espelho, abrir a câmera e falar, vou gravar 10 vezes. E falar. Uma hora vai. Só que assim, é treino. Você falar com exatidão e com perfeição é treino. Não vai de um dia pro outro. A primeira vez que eu tive que entrevistar uma pessoa, você estava contando, né, da sua primeira vez apresentando. A primeira vez que eu fui jogada na fogueira, Thaís, você vai entrevistar uma pessoa, eu trabalhava no Canal 9. E aí eu lembro que falaram assim, você vai pra uma coletiva de imprensa e você vai entrevistar o prefeito. Imagina uma pessoa que nunca pegou no microfone entrevistar o prefeito, assim, primeiro dia, eu travei, eu não sabia o que perguntar. Foi, assim, vergonhoso, porque eu não sabia o que perguntar, a minha mão tremia, e aí eu deixei todo mundo perguntar. Eu falei, só vou ficar segurando o microfone. Ele vai falar mesmo? Tá tudo beleza. E aí eu voltei pra redação, e aí, na época meu chefe falou assim, mas e a pergunta que eu pedi pra você fazer? Eu falei, não consegui. Desculpa, não foi. Não saiu. E aí a cinegrafista, na época eu tinha uma cinegrafista, ela falou assim, meu, Thaís, tremia tanto, vocês tinham que ver que engraçado. Porque assim, por mais que a gente seja dado, é uma situação realmente que sai da sua zona de conforto. Então assim, meu conselho é treine bastante que mora vai. Os alunos, eu lembro uma vez que a gente estava treinando alguma coisa que a gente nunca sabe o que fazer com as mãos, né? Eu, por exemplo, eu gesticulo muito. Se amarrar minhas mãos, eu acho que eu não dou aula. Então, aí eu falava assim, eu fico, né? Mas assim, na aula tudo bem, né? Mas o aluno que quer, pega uma caneta, né? Segura uma caneta, né? Fica com o celular na mão hoje, não tem problema. Não tem problema. Né? Já que é o conforto, né? Até se quiser anotar alguma coisa, um tablet Tá do super celular, normal, é né? normal, né? Ficar com o celular na mão também. Então, ter alguma coisa na mão ajuda o aluno, quando a gente fala de fazer alguma palestra, palestra não, Uma seminário, uma apresentação. apresentação. E eu acho assim, igual você falou, né? Você fala com as mãos. Eu acho que a naturalidade tá nisso, assim. Você não pode se podar e ser uma outra persona. Você não pode criar uma persona pra você mesmo. Porque você não vai passar nem confiança, nem naturalidade. As pessoas vão entender que você tá sendo fake. Tem que ser você mesmo. Fala com as mãos, fala com as mãos. Isso. Né? Seja você, assim, sabe? Claro que você tem lugares que você não pode, né? Falar alto, não sei o quê. Você tem que se comportar mediante o local que você tá. Mas tem que ser o mais natural possível. E a pessoa precisa entender que ela precisa entender qual é o público dela. Exato. Né? Então, se ela já tem um público ali segmentado, por exemplo, a pessoa é uma influenciadora digital, né? Então ela tem uma liberdade maior para poder se comunicar com o público. Ou alguém vai fazer uma palestra, né? Um outro posicionamento. Por exemplo, alguém vai fazer a apresentação do projeto integrador. É ele ter a segurança de que ele fez um bom projeto, que a pessoa que vai avaliar não está ali para criticá-lo, mas sim para analisar e dar um feedback positivo. Porque acho que isso que é legal, né, professora? Quem está lá para avaliar, por exemplo, o projeto, ele vai sempre destacar algo positivo da apresentação. É verdade. E não ficar olhando, tá errado isso,
ou aquilo. Inclusive, saiu um Drops hoje. Oi. Ah, é? Do projeto Integrador Integrador. e os alunos falando, né? Assim, de tudo que passou naquele Drops, Thaís, o que eu mais gostei foi o brilho nos olhos dos alunos falando como foi legal a construção do trabalho. Então, isso não tem preço. Não tem Eles preço. estavam orgulhosos, né? É verdade. Foi muito legal. Eu assisti ano passado não, acho que retrasado, e aí eu acho, e foram, os alunos que apresentaram foram muito bem, né? Eles vão bem. Mas né? também Assim, tava é o um quê? orgulho. Tava online, né? Também tem isso. Mesmo que é uma câmera, digamos assim, ele não tá com aquele público na frente, né? Mas eu senti, entrevistando, né, os alunos, que eles estavam muito confortáveis, assim, até teve uma aluna que relatou isso, que no dia que falaram pra ela, ó, você vai ter que fazer um trabalho e apresentar, ela falou que ela gelou. Só que depois, conforme ela foi estudando, porque eu acho que o estudo realmente é a base pra uma boa apresentação, e ela foi entendendo que era um negócio dela, que ela super já dominava, legal. foi fácil. Porque, assim, uma coisa que eu queria acrescentar na fala do Luiz, as pessoas ainda acham que você vai abrir uma câmera e vai falar qualquer coisa que vai vir aleatório. Não, você tem que estudar por trás o que você vai falar. Se você realmente abrir uma câmera e começar a falar do nada, óbvio que você Tem vai uma sair fala, muito mal. É. Então, assim, você tem que entender o que você vai falar antes de você falar. Por isso que as pessoas, às vezes, acabam falando bobeira, porque acham que é só simplesmente dar a sua opinião. E não, você precisa ter pelo menos um conhecimento prévio daquilo que você vai falar, né? Em qualquer área. E blogueiras fazem isso. Elas nunca vão falar de uma bolsa, de um sapato, se elas não estudarem a marca, não estudar o conteúdo. Por mais natural que pareça. Exatamente. E isso, a Thaís estava falando, né? E o Luiz falou da comunicação não verbal, de expressão. E a Ana falou, a gente vende a nossa profissão. E Sim. se vende também, no bom sentido, por exemplo, numa entrevista de emprego. Sim. É um medo também. As pessoas têm muita dúvida quando estão num curso e falam, ai, mas o que eu tenho que falar numa entrevista de emprego? Como é que eu tenho que me portar? Naturalidade acima de tudo, Exato. né? Só que tem, como a gente tá falando, falando das personas, você tem que ter o bom senso de se portar e de se vestir corretamente. Ah, mas eu sou assim. Não, você é assim. Ninguém vai tomar a sua natureza, mas você tá num outro contexto. Eu não esqueço. Como é a empresa que você está indo. Exato. Exato. Saber uma vez eu estava vendo algo e eu coloquei isso no material, num estudo, que empresas de grande porte que têm nomes estrangeiros, que a pessoa vai ser entrevistada E não sabe nem falar o nome da empresa. falar o nome da empresa, né? Estudar um pouco da empresa, os valores. Todo site de empresa tem lá valores, missão, visão. Que isso a gente estuda também na administração. Recado para os meus alunos de planejamento estratégico que estão Fica a vendo isso. dica. Tá tudo ali. E eu não esqueço uma vez que quando eu fiz um curso sobre vendas e aí, meu primeiro emprego foi vendendo, né? E aí, ainda era daquela época, gente, isso anos 90, meu Deus, era daquela época que você falava assim, ai, não pode falar, pois não. Que aí você começou a fazer, precisamos fazer protocolos de como atender, né? Então, passou por tudo. Não pode falar, pois não, aí não pode, tem que ficar cercando a pessoa, aí depois tem que deixar ela livre, aí depois um protocolo sem considerar que há uma interação que vai acontecendo. Exato. Você vai sentir também. E aí era uma recrutadora de uma empresa grande, de uma empresa daqui da cidade, que ela falou que ela pegou um currículo, gostou muito do currículo quando viu. E aí, quando foi fazer a série de entrevistas, a moça, ela tinha um perfume muito ruim para o olfato dela. Caramba, um detalhe. Olha isso. E aí ela ficou, enquanto ela entrevistava a moça, Só a prestou cabeça atenção no dela perfume. não funcionava, porque ela só pensava no perfume. E aí a gente comentou, mas você não estava levando muito pro pessoal? Ela falou, mas ali eu fiquei num dilema terrível, porque há a empatia, né? E há o profissionalismo. Verdade. Mas ela falava assim, depois daquilo eu acrescentei isso no meu curso de cuidado até com perfume, principalmente homens. É verdade. Aí o cara aparece com camisa de time pra entrevista de emprego. Calça Mas muito, calça muito eu rasgada ou sou muito tchororô apertada. Tá, mas aqui, né? Camisetas com frases de brincadeirinha, com piadoca. Frase em inglês que você Frase não sabe em o que inglês. significa. Que às vezes tá escrito errado. Tá escrito uma coisa absurda. Com frases religiosas. Porque você leva os seus valores para onde você for. Mas quando a gente fala do ingresso, principalmente do ingresso das pessoas que têm mais
dúvida na hora de entrar no mercado de trabalho, para prestar atenção nessa imagem também. Esse ponto é interessante, porque quando a gente fala a comunicação, ela é muito abrangente, né? Como a gente falou no início. A comunicação não é só a fala. Não é só a fala, tem a questão verbal, a sua postura, né? E isso pode determinar se uma pessoa vai ser contratada ou não. Porque E tem aí, 10, né? E você nunca né? sabe por que você não passou na entrevista de emprego. Um simples detalhe, E você né? não se atenta, né? E às vezes a pessoa foi lá, fez uma preparação, né? Estudou sobre a empresa, mas o detalhe importante, que é a questão da apresentação dela, o perfume acabou Falhou naquele influenciando. De boné, meninos de boné que vão É fazer. verdade, Que a mãe gente, leva pra fazer entrevista. Gente, ai meu Deus. Vai com a namorada Sensacional. junto, o namorado vai com o Não, mas deixa cara. do lado de fora, né, gente? Eles deixam, né? Ai, meus amores, a conversa tá muito boa, mas a gente tá caminhando pro nosso encerramento. Já ultrapassamos um pouquinho o nosso tempo. E eu queria convidá-los para deixar uma mensagem final para esse profissional do futuro, né? Então, o nosso tema é essa pessoa que está ingressando no mercado de trabalho ou que já está no mercado de trabalho e pretende uma ascensão profissional. Então, pensando no nosso tema de comunicação, eu queria que cada um deixasse um recado para nossa audiência, para depois a gente fazer o encerramento. Quem começa? Vamos lá. Eu acho que é muito importante a preparação, tá? Então, quanto mais você puder investir aí na comunicação, seja ela verbal ou não verbal, a comunicação por meio do gesto, da postura, isso vai te ajudar bastante na sua carreira profissional. E aí tem uma dica que eu gostaria de deixar aqui para o pessoal, para quem trabalha com atendimento, né? Sempre quando você for iniciar o trabalho aí no dia a dia, faça uma preparação vocal, né? Faça um exercício vocal. Então, mesmo que seja, não sei se a Thaís, que é da comunicação, também faz, né? Um lá, 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 lá. Uma coisa simples como essa pode te ajudar. Então, faça uma preparação prévia da sua voz, né? Se atente aos detalhes, como você vai fazer uma abordagem, como está a sua postura, né? Como vai estar a sua comunicação não verbal. Isso certamente vai determinar o sucesso. Completando o que o Luiz falou, a gente tem os exercícios que a gente aprende na faculdade para acordar a voz. Eu acho um saco fazer. Então, todo dia, antes de sair de casa ou no carro, eu ponho uma música muito animada e canto. Porque aí eu acordo a voz. Às vezes eu falo pro meu marido, quem cruza comigo na rodovia deve achar que eu sou muito E louca. acorda o espírito também, né? Porque eu tô lá, uma outra vibe. Exatamente, é 2 em 1. Então, assim, todo dia eu ponho uma música muito animada e venho cantando, porque aí a voz acorda. É a dica também. E da minha parte, assim, como eu sou professora, né, também, embora trabalhe mais com texto, mas sou professora, leitura sempre, como a Ana falou, e essa leitura tá na sua mão no momento em que você tá mexendo ali nas suas redes sociais, no Instagram. Tira um tempinho para falar, poxa, vou ver alguém dando dica de língua portuguesa, de se corrigir, se corrija nas pequenas coisas. Esses materiais, falando agora especificamente aqui do nosso aluno Unimar, o nosso material, ele sempre traz alguma coisa extra livro. Então, um link para um outro livro que vai trazer coisas interessantes, para um site com dicas, para uma plataforma que tenha textos variados para que você vai ganhando repertório, porque não adianta você falar bonito e não saber o que falar. Exato. Tem que ter o conteúdo, né? Então, sempre tenha contato com a língua portuguesa, por mais que pareça chato isso da gramática, não é a gramática. São pequenas dicas para que você cada vez mais vai se aperfeiçoando e se autocorrigindo. Posso só fazer mais uma dica? Eu acho que a pessoa, hoje em dia, a gente está muito nessa rede da internet. Então, a gente se vende também muito pela internet. E agregando o que o Luiz falou e o que a professora Juliana falaram, trazer isso para as suas redes sociais. Porque, assim, hoje em dia, as pessoas que vão te contratar, elas vão olhar as suas redes sociais para saber se realmente você é aquilo que você vendeu na entrevista. Então, assim, você também saber, como, né, a professora falou, tem a etiqueta, é pensar realmente, eu estudo psicologia, vou já começar a me portar como uma profissional que quer ser respeitada no meio. Então, você tem que pensar na comunicação, claro, ali, na frente a frente, mas também na comunicação já nas suas redes sociais, porque hoje em dia não tem como fugir dela. Bom São senso. dicas. Bom senso. Mas, como eu disse antes, o óbvio precisa ser Exato. dito. Eu tenho certeza que essa dica chegou
para alguém que realmente precisa ouvir. E foi muito bom falar com vocês. Nossa, foi Não maravilhoso queria falar acabar. com A gente vocês. ficaria mais umas 3 horas Com aqui. A hora voa, né? Que legal. Foi uma delícia. Bem, assim, nós encerramos o nosso segundo episódio da segunda temporada do podcast Profissional do Futuro, que está disponível no Spotify, no YouTube e também às segundas-feiras na TV Marília. Eu gostaria de convidá-los, caso vocês tenham gostado de assistir esse podcast, a curtir, compartilhar com os amigos e também a fazer o download do nosso livro que deu origem ao podcast. E até a próxima, pessoal! O Profissional do Futuro. Realização Unimar EAD.